Estou de volta para sequenciar o quadro Histórias do Hulk que foram publicadas no Brasil, e essa é a quinta parte desse quadro. E hoje eu vou trazer mais algumas edições inéditas que a Abril infelizmente pulou na ordem de publicação das histórias do Hulk do Brasil, na mensal O Incrível Hulk. Mas aqui eu vou fazer outros comentários, né? Outros não, né? Na verdade, outros comentários aqui ressaltando a importância de O Incrível Hulk número 19, que trouxe uma história do Hulk, uma republicação, né, que na verdade a editora RGE e a editora Block já haviam publicado, então foi uma nova republicação, uma outra republicação agora da editora Abril, de uma história do Hulk no mundo de Jarela. Mas a diferença da versão da editora Abril com as outras é que a editora Abril trouxe não só Incredible Hulk 140, que é a história que está relacionada ao mundo de Jarela, como também trouxe o prólogo da história que foi publicada na verdade em Avengers 88, algo que nem mesmo a Salvat na coleção preta de Graphic Novels fez. A Salvat trouxe toda aquela jornada do Hulk no mundo subatômico, começando desde Incredible Hulk 140, aí partindo para edições posteriores, até chegar na edição do Bill Mantlo, da estreia do Bill Mantlo. Mas nem mesmo a Salvat trouxe nessa compilação o prólogo para o mundo de Jarela, que apresenta o personagem Cyclope que se deu em Avengers 88. E nesse ponto aqui, a editora Abril realizou um feito que nenhuma outra editora conseguiu, nem a RGE, nem a editora Block, enfim, nem a editora Block, nem a editora RGE, nem a editora Abril e nem a Salvat conseguiu, e nem mesmo a Panini trouxe para o Brasil, porque a Panini já começou na fase... Na verdade, a Panini, na verdade, embora ela tenha publicado as histórias do Hulk, né, da era Bill Mantlo e Sal Buscema, e até mesmo publicou no mundo de Jarela, mas a editora Panini não trouxe o prólogo de Avengers 88. Eu sei que não era obrigação da editora Panini trazer o prólogo, né? Porque ocorreu muito antes da ordem das histórias do Hulk que foram publicadas na coleção histórica. Mas aqui eu estou falando que nem mesmo a Panini, nem a Block, nem a RG, nem a Salvat trouxe Avengers 88, que foi o prólogo para enviar o Hulk ao mundo subatômico, ou seja, ao mundo de Jarela. Bom, e aqui chegamos, né, depois dessa história, chegamos ao Incrível Hulk número 20, que, pô, dois erros aqui, né? Duas bolas fora da editora Abril. Primeiro, a editora Abril pulou a edição Incredible Hulk 266, que traz um duelo do Hulk com o Alto Evolucionário. O nome da história é Devolução. A editora Abril pulou, e além de ter pulado essa história, essa edição do Incredible Hulk 266, que deveria ter sido publicada em Incrível Hulk número 20, a editora Abril ainda fez uma alteração na capa que deixou a capa de Marvel 2-in-1 com coisa na capa, e sem nenhum dizeres ali na capa que essa mensal, o Incrível Hulk, a edição dessa mensal, o Incrível Hulk estava publicando uma história do Hulk. Aí eu pergunto, né, novamente aqui eu pergunto, por que a editora Abril fez isso? A editora Abril queria optar pela diversidade? Tudo bem, mas pelo menos, porra, né, deixasse o Hulk na capa, porque, pô, estamos numa mensal, o Incrível Hulk. Mas beleza, né? Eu trouxe ali a história do Coisa, aqui ó, Warlock está de volta, aqui Jas Adam Warlock, 1967, 1983, de Marvel 2-in-1, quando na verdade deveria ter trazido a edição Incredible Hulk 266, né? E aqui, obviamente, nós temos uma outra história com um grande roteiro de Bill Mantlo e a arte inigualável de Sal Buscema. Enfim, né, aqui na minha opinião, o Sal Buscema é o melhor desenhista do Hulk. Mas, pô, caramba, né? Eu tenho memória boa. Eu lembro quando eu adquiri esses formatinhos aí, né? Capa lombada quadrada, formatinho gibis, né? Eram chamados de gibis. Eu lembro que eu acho que eu fui na banca, não sei quem comprou pra mim. O pessoal falou, pô, mas cadê o Hulk na capa? Peraí, é uma revista do Hulk, mas o Hulk tá sendo publicado nessa revista? Não é uma pegadinha, não é uma estratégia?
Pô, aí veio Coisa na capa e com uma história do Hulk que merecia uma capa, porque essa história Sonhos e Pesadelos, que traz um outro vilão na história, na verdade um vilão já conhecido na história do Hulk, né, que eu não vou falar aqui, já havia marcado presença nos anos 70. É uma história muito importante, né? E aí coloca o Coisa na capa, enfim, né? Aqui o Hulk ainda dividia o mix aqui, né? Que era um mix variado com outros personagens, como o Thor e essa Marvel 2-in-1. Pô, ainda trouxe duas histórias de Marvel 2-in-1 e pulou, né? O Incredible Hulk 266 relacionada com o Alto Evolucionário, que inclusive Marvel 2-in-1 também está relacionada com o Alto Evolucionário. Mas, pô, não poderiam ter deixado para publicar em um outro título, em uma outra série de mensal da Abril, Heróis da TV. Tinha que publicar aqui no Hulk e ainda pulou, né, a história do Hulk relacionada ao Alto Evolucionário. A mancada incorrigível aqui da editora Abril, né? Bom, vamos para o próximo. Temos aqui, vamos ver, enfim, a próxima edição do Incrível Hulk da editora Abril. Então, aqui, né, tivemos aqui uma edição muito bem elaborada da editora Abril, né? Como eles editaram a capa, o Espírito da Pedra Mortal, e a Sônia, a guerreira, continuava fazendo parte do mix de história, e o Quarteto Fantástico também, né? Putz, enfim, eu prefiro 1000 vezes a Red Sônia. Aqui o Quarteto Fantástico na época tinha um argumento do, deixa eu ver, Jerry Cohen e desenhos do Rich Buckler, e arte final do Joe Sinnott, enfim. Mas aqui o que interessa é a história do Hulk mesmo, o Espírito da Pedra Mortal, Pária. Pô, eu lembro que eu tive essa edição em mãos, né? Eu tava fazendo natação, aí eu passei na banca, ela saiu fresquinha. E aqui veio com um brinde, né? Um chaveiro maravilhoso para você colecionar. E eu tinha esse chaveiro, infelizmente não resistiu com o tempo. E esse chaveiro vinha encartado em outras edições, como Homem-Aranha, e até em outros títulos, e outras mensais da editora Abril, né? Até mesmo acho que no Capitão América. Mas eu lembro que de ter visto só no Incrível Hulk 21 e numa edição do Homem-Aranha, que acho que o Homem-Aranha enfrenta o Labareda, não sei, acho que o nome do vilão é Labareda, alguma coisa assim, enfim. Bom, vamos para a próxima aqui. Aí tivemos o incrível, aqui totalmente desnecessário, né, o que a editora Abril fez. Poderia ter publicado a história que pulou, que foi Incredible Hulk 266, né, que acho que eu já falei aqui, não, vamos falar aqui, né, um ponto a favor da Panini, um ponto positivo, porque a Panini trouxe Incredible Hulk 266 para o Brasil num dos volumes da coleção Histórica Marvel, e a Panini trouxe uma história inédita do Hulk que a editora Abril não publicou. Na verdade, a editora Panini trouxe duas histórias inéditas do Hulk, que foi Incredible Hulk 249 e agora Incredible Hulk 266. E aqui o Incrível Hulk número 22 da Abril, olha isso aqui, os caras pegam uma história de um Arif, de uma realidade alternativa. O que aconteceria se Wolverine tivesse matado o Hulk? Na verdade, o título adequado seria: o que aconteceria se o leitor comprasse uma mensal O Incrível Hulk que não tivesse nenhuma história do Hulk, se um Arif, né, enganador aí, que engana, né? Na época a gente não tinha informações, não sabia o que era esse Arif aí, né, o que aconteceria. Bom, era necessidade de publicar uma história dessa? Não poderia ter publicado as edições que pulou? Ah, e aqui, né? O mix aqui só se salvou a Red Sonja, né? E Red Sonja novamente o Quarteto Fantástico. Eu sinceramente, pessoal, falando aqui, se vocês são colecionadores e tem essa edição, o que aconteceria se Wolverine tivesse matado o Hulk? Meus pesos, porque eu nunca liguei. E quando eu comprei na banca, eu comprei com um certo desânimo isso aqui. Eu pensei, caramba, cadê aquelas histórias do Hulk mesmo, esmagadoras, brutais? Tinha que publicar isso aqui, mas enfim, né? Vamos para a próxima. Vamos lá. Bom, Incrível Hulk número 23, aí a coisa começou já a voltar nos eixos, né? Terror nas Estrelas, mais uma edição muito bem feita da editora Abril, na capa de O Incrível Hulk número 23. E aqui a editora Abril tinha que novamente usar não da criatividade, né, da edição que a editora Abril fazia no conteúdo das páginas da história em si,
para trazer aqui duas histórias do Hulk em apenas uma edição da Abril, né? Como a editora Abril fez aqui o Incrível Hulk número 23. E é claro que a única alteração aqui foi na parte da edição, né? Que lá fora, na edição lá fora, né? Que foi Incredible Hulk 269 e 270, na edição 270 a história tem título, né? E aqui na edição 269 a editora Abril, ela simplesmente deixou assim, o Incrível Hulk parte 2, que já vinha, um erro que já havia, a editora Abril já cometeu ali naquela história onde o Hulk enfrenta os Guardiões do Deserto, né? São duas histórias. Aí na segunda história a editora Abril pulou, né, a página ali que apresenta o título da história. Putz, mas enfim, né? Aqui vamos ver as alterações da editora Abril na capa para melhor, né? Mas deu aquela editada ali. E aqui no Mix tivemos aqui, na verdade, tivemos 3 histórias do Hulk aqui, né? Incredible Hulk 269, Incredible Hulk 270 e uma história pertencente a The Hulk Magazine, número 23, se chama Um Homem Gentil. Então aqui tivemos 3 histórias do Golias Esmeralda, 3 aqui. E essa edição aqui eu consegui no sebo na época, eu acho que eu comprei na Rica Comics, gastei uma grana do caramba. Essa grana que eu gastei na época foi antes de eu adquirir as coleções históricas da Panini, porque eu imaginava que a Panini nem iria publicar a coleção histórica do Hulk com essas histórias da era Bill Mantlo e Sal Buscema no Brasil. Eu acabei adquirindo ali porque era só essa opção que eu tinha, porque eu já acabei desfazendo dos formatinhos. Então, 3 histórias do Hulk e finalmente aqui o Hulk comandou a mensal dele, né? Isso que também temos que ver pelo lado bom. E a última história foi de Ron, o Cavaleiro do Espaço. Enfim, né? Que já não tem o roteiro do Bill Mantlo nem a arte de Sal Buscema, são 2 outros artistas diferentes aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo aqui. Quase acabando. Bom, e aqui temos uma história, né? Hulk, Wendigo e Sasquatch, né? 2 histórias importantíssimas do Golias Esmeralda, onde a primeira, o Hulk está no planeta de Rock Raccoon. Aí, né, eu não vou dizer como é que foi enviado para lá, mas a explicação está na edição anterior. E a outra é a Maldição e o Ódio, que temos um novo status quo na vida do alter ego de Robert Bruce Banner. E essa história também é muito importante para o Hulk, viu? Muito importante. Aqui, na verdade, tivemos 2 histórias do Hulk. O Mal Não Tem Fronteiras e a Maldição e o Ódio, com o roteiro de Bill Mantlo e a arte inigualável de Sal Buscema. E aqui, Avengers, né? Uma edição de Avengers, número 127, para complementar aqui a mensal. Bom, o vídeo já se estendeu. Essa foi a 5ª parte do quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.